Hoje eu vou falar sobre SQL para quem não tem a menor ideia do que isso significa. Tá? SQL é um gerenciador de banco de dados relacional, onde você tem várias tabelas e ele consegue relacionar a informação de uma tabela com outra e te trazer tudo como se estivesse numa tabela única. Um exemplo, o cadastro de pedido de venda, você junta com o cadastro de cliente e com o cadastro de produto. Então você tem a descrição do produto, você tem a razão social do cliente e os dados do pedido de venda, quantidade, valor, etc. Tá? O SQL ele funciona com um servidor de SQL, um programa que fica rodando num servidor e ele é que faz todo o meio de campo entre o que você está pedindo e o que ele vai retornar para você. Tá? É um exemplo bem simplório, é como o Google. O Google, você entra lá na página do Google e fala assim, vai, posto Shell em Santana, por exemplo. Aí o que ele vai, aí quando você clica na lupinha, ele vai pegar a informação lá no banco de dados do Google e vai te retornar uma série de sites, tá? É mais ou menos isso, tá? Você manda uma string, um texto para o servidor do banco de dados, ele processa lá no servidor e retorna os resultados na forma de linhas e colunas, tá? As colunas, aquelas que você pediu, e as linhas, conforme ele encontrou, mediante a seleção que você colocou, tá? Então, tem o banco de dados SQL da Microsoft e do Oracle. A sintaxe muda um pouquinho em alguns comandos mais complexos. De início, você não precisa se preocupar com isso, porque só em comandos mais avançados é que vai ter diferença de sintaxe. Tá? Então, quando você faz uma consulta no banco de dados, você fala os campos que você quer, que pode ser de uma tabela ou mais, a, a origem desses dados, as tabelas, os relacionamentos entre as tabelas e as condições, tá? Tipo, cliente igual a tal, produto igual a tal, enfim, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui, mas não é para assustar ninguém, principalmente os iniciantes, tá? Só vou mostrar para servir de exemplo do que o SQL é capaz de fazer, tá bom? Vamos à tela. Então aqui eu tenho uma query bem básica que ele junta o cadastro de produto e o cadastro de grupos de produtos para buscar a descrição. Então, onde vocês estão vendo B1, os campos iniciados por B1 é o cadastro de produto. E aqui BM-Desk é o cadastro de grupo de produto. Aqui tem o From, que é o cadastro produto, e aqui o InnerJoin com o relacionamento com a tabela de grupos de produtos, tá? Então, eu vou visualizar isso aqui. Então, isso aqui é como se eu estivesse lá no Google e preenchi lá posto Shell Santana, tá? E aí, quando você dá lupinha, é como se você pedisse aqui para visualizar a query. Então ele traz aqui os campos que eu pedi, que é o código de produto, descrição, tipo, grupo, e a descrição que ele foi buscar numa outra tabela que você relacionou com a tabela de produto.
tá? Então, isso é o básico do SQL, tá? Então, acho que deu para entender o conceito inicial que a pessoa precisa ter do SQL, que é você montar uma string com o que você quer, a forma que você quer, tá? Aí você pega essa string, manda para o servidor SQL, ele processa lá e te retorna os registros, que são as linhas, né? Vamos dizer assim, tá? Bom, é lógico que isso aqui é só uma introdução para quem não tem a menor noção do que é o SQL, tá? Mas vocês tendo dúvida dessa parte inicial do SQL, vocês escrevam aí nos comentários que eu vou respondendo assim que for possível. Até o próximo vídeo. Tchau.